boa noite. Sejam bem-vindos nessa casa de oração, nessa casa espírita. Essa reunião de segunda é muito boa para a gente se juntar, para reabastecer nossas energias, dar uma regulada na vibração, né? Um acerto na sintonia, se preparar para que a semana seja uma semana tranquila, de paz, que nós possamos ter bons pensamentos, boas atitudes, para que a gente consiga manter essa vibração sempre em cima, a nossa psicosfera sempre brilhante. Então vamos aproveitar esses momentos que vamos passar aqui para fazer essa conexão com os espíritos que estão sempre ansiosos para nos ajudar, para nos orientar, para nos assistir, né? Vamos começar desligando os nossos obsessores eletrônicos, né? De preferência não deixar no modo avião, para que essa conexão fique limpinha, que a gente consiga receber essa energia positiva e mantê-la através da prece, através do vigiar e orar, né, durante a semana, para que a gente consiga tocar esse final de mês com tranquilidade. Agora vamos pedir a Rosa para fazer a leitura inicial. Nossa leitura do livro Reflexões, né? Hoje caiu para gente saudade e solidão. Saudade é a vontade que não passa, é a ausência que incomoda. Solidão é o vazio da alma, é estarmos longe de nós mesmos, quando nos distanciamos do Criador, da nossa fé, da nossa confiança e da nossa força interior. Com a nossa solidão vem a saudade, a dor da perda daquilo que deixamos de viver. Sim, porque quando alguém que muito amamos parte de volta para a casa do Pai, a maior saudade não é do que vivemos, mas sim do que deixamos de viver. De tudo que projetamos e planejamos e que não vai acontecer. Com o coração vazio de planos, nos sentimos sós, vazios. Projetamos no outro nossas necessidades mais profundas. E como crianças carentes, procuramos no outro o que deveríamos achar dentro de nós, o nosso alto amor, nossa força interior, nossa fé, nossa confiança de que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. O Pai nos fez únicos e completos para que pudéssemos completar nossa caminhada. Mas sofremos, pois no fundo queremos que tudo venha do outro, venha de fora. Esquecemos de que tudo que necessitamos já se encontra dentro de nós. É só buscar que encontraremos a luz embaixo de nossas sombras. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então fazer nossa oração inicial. Vamos pedir que abençoe Nossa Senhora com as sagradas contas do seu rosário, a nossa saúde, nossas cabeças, nossos planos e sonhos. Ilumine a nossa fé, nossos caminhos, as esperanças e nossos lares. Abençoe e proteja, sob seu sagrado manto de amor, todos do nosso planeta. E então, com a ajuda de Maria e das falanges angélicas de Jesus Cristo, nosso Mestre, pedimos também a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, pedimos licença para podermos começar a nossa reunião de hoje. É com muita alegria que estamos recebendo mais uma vez a doutora Janice Sampaio, que vem nos agraciar com seus estudos, que ela possa ser intuída, né, assistida pela espiritualidade amiga, e que nós também possamos ouvir e absorver os ensinamentos que traz o estudo. Ela vai falar hoje sobre mediunidade gratuita. Muito bem-vinda, doutora. Boa noite a todos.
É uma alegria estarmos juntos nesse calor humano, nessa noite fria, onde nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para estudar essa doutrina tão esclarecedora, consoladora, que traz subsídios para a nossa evolução. Tá ligado isso? Também acho. Tinha um botão. Acho que melhorou agora. Então, quando a gente é convidado para falar em alguma casa, é uma alegria, porque isso nos obriga a estudar. E não sei se tem alguém que está chegando agora, se aproximando da doutrina, se aproximando dessa nossa doutrina, que ela é muito diferente de outras religiões que a gente certamente já passou ou passa. Porque nas outras religiões basta a gente frequentar, aceitar os dogmas e repetir aqueles rituais, e é isso que nos é pedido, né, em geral. Aqui não. Aqui nós somos convidados, inclusive, a discordar do que escuta. Não discordar num sentido de embate, mas porque todo conhecimento que algum orador aqui traz, fruto dos seus estudos, e que divide com o público, ele tem que servir para que a gente absorva aquele ensinamento, traga para dentro e reflita. E dessa reflexão tem que nascer a nossa opinião a respeito, a nossa convicção formada através de raciocínio, né? Então, nós dizemos que o Espiritismo é uma fé raciocinada. Então, quando sou convidada a apresentar algum estudo, e esse, inclusive, foi pedido que eles estão fazendo todo o mês na Associação Espírita Fraternal sobre a mediunidade. Então, tendo como tema central a comunicabilidade dos espíritos, que é um dos nossos 5 princípios básicos da doutrina. E eu vejo como muito importante nós que somos simpatizantes, ou somos espíritas, ou estamos agora nos aproximando, compreender esses 5 princípios, saber do que se trata. Porque se alguém me pergunta, Janice, você é espírita? Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Por que você é espírita? Aí eu fico, porque eu frequento. Não, eu sou espírita porque eu acredito em 5 princípios básicos que essa doutrina traz, que é a crença em Deus, a imortalidade da alma. Esses 2 primeiros princípios, eles são inerentes a todas as religiões, ou quase todas, né? Pelo menos as que eu conheço, porque toda religião acredita em Deus, e toda religião prega algo que continua além da vida. Então, essa imortalidade da alma. Agora, os outros princípios, eles são mais da nossa doutrina e de algumas outras doutrinas espiritualistas também. Que aí a gente vai ter a lei de causa e efeito, que é a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, isso que eu saiba só a doutrina traz, e a comunicabilidade dos espíritos. Então, esse tema está dentro de um desses princípios que norteiam a nossa doutrina espírita. E ele é muito importante, até porque muitas pessoas acham que o objetivo da doutrina espírita é fazer essa comunicabilidade com os espíritos. Então, muitas vezes, inclusive, se aproxima da casa espírita para obter uma comunicação. Eu já encontrei diversas pessoas que, às vezes, ou vão à casa espírita, ou agora que a gente tem página no Facebook, né, da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar, e colocam lá, eu perdi meu pai, eu preciso falar com ele, que dia que vocês fazem isso? Então, acham que esse é o nosso propósito dentro da religião, é fazer essa comunicação, é servir de carteiro, né, de interface entre 2 mundos. E, na verdade, isso não é o objetivo da nossa doutrina, embora ela tenha nascido através desse mecanismo de comunicação, né? Lá no século XIX, a maioria eu acho que já sabe, começaram nas rodas de Paris, nas rodas sociais de Paris, a se observar o fenômeno das mesas girantes. E
Era essa comunicação se dando. Ah, começou ali? Não, desde que o mundo é mundo, os espíritos se comunicam de diversas formas, e a gente vai ver isso. E na nossa história aí, muitas vezes, né? Lá em Moisés, por exemplo, Moisés proibiu que se evocassem os espíritos. Então, ele só poderia proibir algo que acontecia. Então, é porque havia essa prática, né? As pitonisas e tantas outras manifestações. Então, a comunicabilidade dos espíritos sempre houve. Isso sempre aconteceu. Mas lá no século XIX, em Paris, principalmente, virou uma febre social. E eram encontros fúteis, onde achavam-se que eram as mesas que respondiam às perguntas. Então as mesas saíam do solo e davam batidas, e aí eles começaram a colocar códigos, se é sim uma batida, se é não, duas, e começavam a fazer perguntas. Essas perguntas que muitas vezes, e principalmente quando a gente é jovem, a gente acha que pode importunar os espíritos para fazer. Né? Com quem eu vou casar, quantos filhos eu vou ter, qual será, né, o meu caminho, vou por esse, eu vou por aquele, enfim. Então era isso que acontecia, até que um homem sério, um homem de ciência, que foi convidado a participar daqueles eventos, em primeiras, segundas e terceiras vezes ele recusou, porque viu uma frivolidade no assunto, mas depois, quando o seu amigo falou que as mesas estavam dando respostas inteligentes, isso fez com que ele tivesse uma curiosidade e se aproximasse do fenômeno e foi estudá-lo. E daí ele fez a nossa codificação espírita, lançando em 18 de abril de 1857 o nosso livro basilar, que é o livro dos Espíritos. Então, embora nossa doutrina tenha nascido através da comunicabilidade dos espíritos, o fim que ela nos traz, o objetivo da falange do Espírito de Verdade ter trazido essa doutrina, mais uma doutrina diferente para fazer a comunicação, não. Foi uma forma que o Espírito de Verdade trouxe para nos fazer acordar a consciência. É o Consolador prometido pelo Mestre Jesus aos seus discípulos lá atrás, há 2 milênios, né? Quando ele disse: eu vou rogar ao Pai e ele mandará um outro Consolador que ficará convosco até a consumação dos séculos, que falará, repetirá tudo o que eu disse e muito mais. Então, a promessa de Jesus foi cumprida para nós espíritas, através da doutrina espírita, como sendo esse Consolador prometido. Porque, de fato, não trouxe novidade. Trouxe o cristianismo novamente na sua pureza. Porque as religiões cristãs deturparam o cristianismo primitivo. Ernest Renan, um filósofo, acho que ele é do século XIX, início do século XX, ele foi fazer um estudo nos evangelhos, lá na íntegra, nos seus originais. E ele, que era alguém que não era religioso e que atacava, inclusive, o cristianismo, depois lançou sua obra em 3 volumes, Jesus, um homem incomparável. Porque ele foi estudar na íntegra. Então, ele tirou da sua ideia aquele Jesus mitológico, aquele Jesus Deus, e se deparou com um Jesus homem, que se fez carne para estar conosco e que era, de fato, um homem incomparável. Por quê? Pela sabedoria que trazia. E se nós vermos hoje, o personagem histórico mais biografado é Jesus. Perto dele só está Napoleão Bonaparte, que chegou um pouco perto. Mas Jesus é o personagem histórico mais biografado. E hoje já não se tem dúvidas da sua existência, porque já houve dúvidas. Então hoje, através de todos os estudos, todos os levantamentos, todos os relatos dos historiadores, todos os indícios, já não se tem mais dúvida
tirando a parte religiosa, né, dentro da história, se ele houver existido ou não. Isso já não se tem mais dúvida. A dúvida é se ele era branco, se era negro, se era assim, se era assado, se de fato aquilo que ele disse foi aquilo mesmo. Essas coisas ainda param dúvidas aos historiadores, mas a sua existência não. Enfim, isso é para a gente entender que a doutrina espírita, quando vem ao mundo, ela vem com um propósito muito mais sério do que nós ficarmos em comunicação com a espiritualidade. Até porque, para isso, a gente nem precisa de religião e de nenhum interlocutor. Quem tem mediunidade sabe. Né? Eu vejo espíritos desde 7, 8 anos, converso, eu nunca tinha ido numa casa espírita. Então, quem tem mediunidade sabe que esse intercâmbio se dá naturalmente. Naturalmente. Não precisaríamos de uma religião nova para falar sobre isso. Então, o objetivo da doutrina espírita é relembrar o cristianismo, esse cristianismo puro trazido por Jesus, que é amor. Para que a gente possa relembrar dentro da nossa consciência aquelas leis que já estão escritas e que nós nos recusamos a atendê-las. E por isso entramos em sofrimento. Porque o sofrimento, meus irmãos, nada mais é do que uma desconexão com as leis do Pai. Essas leis que estão na nossa consciência, que nos norteiam na vida, e que quando a gente vai fazer algo que derroga uma dessas leis, a gente sente, a gente sabe quando está errando. Às vezes a gente não consegue conter, mas a gente sabe. Por conta desse norteador natural que Deus nos pôs dentro da consciência. Exatamente porque quando Ele nos fez simples e ignorantes, seria injusto colocarmos-nos na vida simples e ignorantes para podermos acertar ou errar. Então Ele colocou essas leis, só que muitas, ou a grande maioria das vezes, nós nos recusamos a segui-la. E aí entramos em sofrimento, porque nos desequilibramos da conexão universal, que é o bem, o belo, o justo, o ético. E todas as vezes que a gente não é assertivo, não é benevolente, não é ético, não é justo, a gente se desconecta do amor do Pai, que está disponível, mas nós nos desconectamos pela atitude tão avessa a essas leis do Pai. Então esse é o objetivo da doutrina espírita, trazer a fala do Cristo descortinada de uma outra forma, mais palatável para os simples, para que a gente não tenha mais dúvidas do que nós viemos fazer aqui, por que viemos, para onde vamos depois, qual é o passaporte de volta para casa. Então, a doutrina espírita, ela vem para trazer essa bússola certeira da felicidade, que o capitalismo tentou nos iludir, né? Dizendo que se nós tivéssemos aquele carro bacana, íamos ser felizes. Se nós tivéssemos aquele casaco, aquele apartamento, aquela casa em Rio das Ostras, que o burguês adora casa em Rio das Ostras. Né? Mas eu não sou feliz porque ainda não comprei a minha casa em Rio das Ostras. Aí quando compra a casa de Rio das Ostras, eu falo, para que eu comprei? Agora todo feriado tem que ir para lá, não é? Mas o Espiritismo vem nos dar a real noção do que é ser feliz. Quais são os valores que precisamos cultivar, do que nos alimentamos. Então, esse tema está dentro desse princípio, mediunidade gratuita. Tem como objetivo mostrar que todo bem deve ser feito pelo próprio bem. Não só a mediunidade, mas todo bem que a gente faz, a gente tem que fazer pelo bem, sem interesses pessoais. E, aliás, os espíritos luminares nos dizem que se tem algo contra o qual nós devemos lutar incessantemente, é sobre o interesse pessoal. É ele que nos traz os maiores dissabores das nossas vidas, os maiores desentendimentos, os maiores problemas. É o nosso interesse pessoal. Então, nesse capítulo está o dar de graça, o que de graça recebemos, e vamos analisar a responsabilidade e o uso dos dons
que recebemos gratuitamente na mediunidade. Então, será que ter mediunidade é um privilégio, é um dom, é um poder, é algo que a gente tem que ter uma vaidade? Ah, eu sou médium. Será? E eu vejo muitas pessoas idolatrando médiums, como se fosse um ser especial. E antigamente isso era muito comum, né? Era o centro da dona fulana, que era médium, do seu fulano, que era o médium. Então o centro era do médium, principalmente porque antigamente a mediunidade era mais ostensiva, muitas vezes era uma mediunidade até de materialização, então isso impressionava muito. Mas vamos entender algo. A mediunidade, ela é um dom, sim, mas como tudo que nós recebemos na vida, tudo, meus irmãos, tudo, desde um bom lar, a inteligência, a condição financeira, a condição de saúde, a um corpo perfeito, a braços que podem trabalhar, tudo que nós recebemos é para o bem. E não é para o nosso bem, embora seja o primeiro bem que nós devamos fazer. É o bem para nós mesmos. Devemos estar bem para fazer o bem. Mas tudo que nós recebemos é para acoplar nesse tecido único que é a humanidade. Nós somos um. É como se nós viéssemos ao mundo para aportar uma peça num quebra-cabeças, que quando nós não o fazemos, nós diminuímos a nossa importância e a importância da vida. Então, tudo, meus irmãos, se tivermos alguma facilidade na vida, não é porque nós somos bonitinhos. Ah, eu tive um lar amoroso. Foi porque se você tivesse um lar menos amoroso, você não ia conseguir dar algo de bom para a vida. Você precisou daquele lar para que você tivesse um respiro, para que você tivesse uma boa formação, para que você tivesse oportunidade de despertar o amor em si. Para quê? Para você ficar cheia de amor? Não. Para você aportar no mundo. Primeiro a si mesmo, o amor próprio, depois o amor aos seus, que são os próximos mais próximos, e depois esse amor se expandir para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Então a mediunidade, ela é algo natural, nos é dada naturalmente, e tem o mesmo escopo, o mesmo objetivo, para que nós façamos o bem com ela, para que nós possamos servir aos nossos irmãos de humanidade, servir aos encarnados e servir aos desencarnados. Então, não é algo especial de alguém que já atingiu um patamar de santidade. E às vezes eu escuto algum comentário das pessoas espantadas com alguma atitude de algum médium. Porque tem essa ideia da santidade. Médium não é santo. Médium é um ser endividado, como todos nós, mas que pediu ao Pai para que tivesse uma ferramenta para acelerar o pagamento do seu débito. Então eu costumo dizer que médium devia ter pudor de dizer eu sou médium, devia ficar caladinho, porque quer dizer que ele é bem endividado, que ele está devendo bastante. Então por isso ele tem que trabalhar mais. Então ele vem com a mediunidade para ver se ele não foge do trabalho. E às vezes a mediunidade é uma mediunidade bem ostensiva, que ele precisa trabalhar para ele não fugir das responsabilidades. Então é só isso. É só um apetrecho. E quem não é médium? Então não tem essa oportunidade de trabalho? Claro que tem. Porque, inclusive, eu conheço várias pessoas que têm uma mediunidade ostensiva e não trabalham na mediunidade. Mas não vai trabalhar? E isso não vai fazer a vida dele fazer isso? Porque às vezes a gente escuta, né? Não, é livre-arbítrio. A gente pode ter pedido a mediunidade, pode ter recebido, para vir aqui, trabalhar como médium, chega aqui, não quero, estou fazendo outras coisas. Mas pode? Claro que pode. E só médium pode trabalhar? Claro que não. Porque num grau qualquer todos somos médiuns. E tem muito mais coisas que a gente pode fazer
que não é com a mediunidade do que com a mediunidade. Por exemplo, a nossa mediunidade a gente só pode exercitar dentro de uma casa espírita séria, para que a gente possa estar protegido. A mediunidade a gente tem que estudar sobre, como toda ferramenta, tem que ler o manual de instrução. Porque senão a gente pode atrapalhar mais do que ajudar. E sem a mediunidade? O que é que eu posso ajudar? Em tudo. Com a mediunidade, eu só vou exercitar a mediunidade dentro da casa espírita. E sem a mediunidade, eu vou praticar o bem onde eu estiver. Então eu vou ser solidário, eu vou ser fraterno, eu vou ser gentil, eu vou ser benevolente, eu vou ser caridoso. Onde? Aonde eu estiver. Então não é mérito. Não idolatremos o médium. Médium é um ser humano imperfeito, não está aqui no planeta Terra. Meu querido, se está no planeta Terra, é imperfeito. O planeta é de quê ainda? A gente está doido que ele avance, né? Para regeneração, mas ainda não é. É provas e expiações. O perispírito dos encarnados na Terra é tirado da matéria da Terra. Um planeta ainda de segunda categoria. A gente só saiu do mundo primitivo. Está na segunda categoria. Como é que você quer exigir atitudes perfeitas de alguém que é imperfeito? O médium, assim como todos nós, estamos todos na luta para domar as mais inclinações, para fazer a nossa transformação moral. E ainda tem mais. Por conta da mediunidade, o médium é mais tentado. O médium sofre influência. Aqueles que o perseguem, né, que nossos antigos comparsas, muitas vezes o médium está ali tentando melhorar e aquele comparsa está querendo que ele volte para o seu patamar evolutivo. Então o médium lida com muitas dificuldades. É só a gente escutar um pouco do Divaldo Franco falando de toda a sua trajetória. E aí, como nós idolatramos, quando o médium, inclusive Divaldo, comete algum ato humano que uns concordam e outros não, as pessoas ficam horrorizadas e deixam de ver toda uma vida de dedicação que esse homem tem. Não é perfeito. Está no mundo. Chico Xavier também não era perfeito. Mas nós temos que ver o conjunto da obra. Será que nós queremos ser vistos por aquele ângulo, daquele dia que nós erramos feio? Será que é assim que a gente quer ser julgado? A gente teve tantos acertos na vida, aí um dia a gente comete um deslize feio, magoa alguém, é grosseiro, sei lá, atrai alguém por um deslize. Será que tudo que a gente apresentou na vida, todos os nossos esforços, a gente não vai ser levado em conta? Alguém vai olhar, vai pegar uma lupa e falar, você é isso aqui, ó. Eu não sou um acontecimento na minha vida. Eu sou um ser lutando com as imperfeições. Ora eu consigo, ora não. Faz parte da evolução. Então esse é o médium humano, lutando com as suas más tendências, más inclinações, com as suas imperfeições, querendo se transformar. Então vamos lá. Lá no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo está embasado lá, que é dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dom de curar. Então Mateus, no capítulo 10, versículo 8, anotou assim, da fala de Jesus: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então está lá, numa fala do Cristo aos seus apóstolos, e eles saíam a pregar, a curar, a fazer desobsessões, né? Tirar os espíritos impuros das pessoas.
Jesus fez várias demonstrações dessas curas e desses eventos, ensinando aos seus discípulos, e nunca nada lhe foi cobrado. Então, ficou essa grande lição de que nós, para ajudarmos alguém, de fato estivermos ajudando, para exercitar a mediunidade e a caridade, a gente não pode ter nenhuma paga. Nenhuma paga por isso. Porque o que é que nós podemos fazer como moeda de troca? O nosso trabalho. E por quê? Porque nós, para nos qualificarmos para trabalhar onde trabalhamos, né, eu sou psicólogo, o outro é médico, o outro é engenheiro, o outro é um técnico, né, o outro é um atendente que passa por curso. Então, a sua força de trabalho, a sua força intelectual, aquilo que você está se empenhando para buscar, para adquirir, isso você pode vender. Até porque custa também, né? Tem um custo financeiro e, em via de regra, a gente está sempre se atualizando. Então, tem um valor. Agora, se eu sou médium e eu recebo algo que não é meu para passar para alguém, isso seria um estelionato, né? Fazer uma cobrança. Mas a gente vê isso acontecer em alguns lugares. E o que eu digo é que os espíritos, eles não concordam com essa feita. Até porque os espíritos superiores, eles são cristãos, né? Eles seguem Jesus. Então, olha a determinação de Jesus. Dai de graça. Ele não está falando, olha, é melhor você... Não. Dai de graça, porque de graça receberde. Então, o que vocês acham que acontece num lugar onde se comercializam as coisas espirituais? Será que ali, nesses lugares, vão estar espíritos sérios? Eu tenho uma experiência, eu tenho um irmão que já está desencarnado e ele ficou tetraplégico durante 10 anos. E nesses 10 anos a gente recorreu à medicina da terra e à medicina espiritual, né? E tudo que diziam, ali tem uma pessoa que cura, a gente ia. Então a gente viu muito embuste. E onde estavam os embustes? Onde tinha cobrança. Desde um pajé, que o Globo Repórter filmou a gente lá, que era um embuste danado. Eu discuti, inclusive, com o pajé, ele disse que ia botar um mal que estava tirando do meu irmão em mim. Eu falei que ele podia botar, porque quem estudou Freud e alguns dos textos, como Totem e Tabu, sabe das pseudomagias que eram feitas no passado. E ele exatamente fazia isso. Ele pegava um charuto, fumava, não sei o quê, e fazia umas encenações com a mão, e fazia assim com a mão uma massa cinzenta, fazia assim com a mão, para lá e para cá, e botava a mão no meu irmão, daqui a pouco dizia que tirava uma coisa, uma massa cinzenta, e aí ele mostrava assim, e eu pedi para pegar. E ele disse que não, porque senão o espírito mal ia botar aquilo em mim. Eu falei que eu queria, porque eu estava ali na presença do meu mestre Jesus, porque eu estava em oração, que eu não tinha medo, eu queria ver. E o pessoal do Globo Repórter que estava filmando também queria ver. Claro que ele sumiu com aquilo. No dia seguinte, desse atendimento que ele fez ao meu irmão, que disse que tinha curado, meu irmão se internou no CTI com pneumonia. Então, e o tumor que ele disse que tinha tirado, a gente fez uma ressonância magnética antes e uma depois, até por causa do programa, isso foi lá. Na época era absurdamente caro, a Globo que pagou, e isso foi para o Globo Repórter, provando que aquele pajé era uma farsa. E na época, isso já tem, meu irmão desencarnou no ano de 2000, então foi bem antes, ele cobrou R$100 a consulta. Um outro caso foi um rapaz que recebeu o espírito do Dr. Fritz. No início ele fez curas reais. Eu fui operada da coluna com uma tesoura, em pé, sem nenhuma anestesia. Realmente acontecia. Mas ao longo do tempo, a gente estava lá fazendo tratamento, ele começou a cobrar.
também, antes, né, do ano 2000, na época ele cobrava para cada pessoa que estava ali naquele galpão, que era um galpão enorme, R$10, que era muito para a maioria das pessoas. Logo depois da sua mediunidade, ele não curava mais ninguém. Ele começou a dar umas injeções de um líquido amarelo, assim, aqui na carótida da pessoa, que eu nem sei o que era aquilo. Eu não deixei ele fazer aquilo com meu irmão. E nós paramos de ir, depois estourou um escândalo e tudo mais. No início era verídico. Mas como ele começou a cobrar, e os espíritos superiores não concordam, porque seguem o ensinamento de Jesus, não era ele era engenheiro, não era médico. Então não era ele que fazia cirurgias, eram os espíritos. Ele não poderia vender uma cirurgia para a qual ele não foi estudar para isso. Dai de graça o que de graça recebeu. Fazer o bem pelo bem. No capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seu irmão: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons e verdadeiros, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, fazer o bem pelo bem. Esse é o convite de Jesus. Fazer o bem, porque o bem faz bem para quem faz. Quando nós de fato entendemos isso, que tudo aquilo que a gente faz pelo bem, a gente sente de imediato uma conexão com quem? Com o absoluto. Nós conseguimos fazer um bem relativo. E quem é que faz o bem absoluto? É Deus. Então nós temos que buscar essa conexão para sentir esse amor do Pai, para nos sentirmos amparados, para nos sentirmos conectados. Quando nós pensamos o bem, nós já entramos numa corrente energética do bem. Quando nós fazemos o bem, nós movimentamos forças magnéticas que estão no universo. Nós fazemos conexão com todos aqueles que estão pensando bem naquele momento. É uma força muito grande que nos retroalimenta. Às vezes a gente pode, sem sentir muito, começar a fazer o bem por exercício. Ainda não sinto essa vontade de fazer o bem, mas eu vou fazer. Faça como exercício. Comece dentro de casa, às vezes calando uma ofensa, às vezes ajudando aquela pessoa que não é muito simpática, tentando se aproximar, às vezes tentando fazer as pazes, mesmo quando você acha que não foi você que causou aquele afastamento. Movimentar as forças do bem. É para isso que estamos aqui. Nós não vamos evoluir sendo prepotentes, egoístas, interesseiros, porque é isso que somos. Em geral, a gente faz o bem àquela pessoa que a gente gosta. Isso é interesse. A gente faz o bem àquela pessoa que pode nos trazer algo de volta. É interesse. A gente faz o bem para as pessoas verem como a gente é bom. É interesse. Vamos continuar fazendo tudo isso. Não é para parar. Mas a gente precisa saber o que está nos movendo, para que a gente possa se modificar. No livro Consolador, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, na terceira parte, na questão 402, foi assim perguntado a ele: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Eles responderam. Eles não. Emmanuel.
Quando um médium se resolva a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. A mediunidade não é o ofício do mundo, e os espíritos esclarecidos, na verdade e no bem, conhecem, mais que os seus irmãos de carne, as necessidades dos seus intermediários. Isso aqui serve para a gente. Muitas pessoas têm muita curiosidade e acham que espíritos sabem tudo. E vão a pessoas que recebem através de cartas, vai jogar carta incorporada e cobram para isso, né? E para saberem do seu futuro, para saber se fica com aquela pessoa ou aquela outra, para saber se faz esse negócio ou aquele outro. E aí eu vou dizer, meus irmãos, todas as questões do mundo material, quem tem que resolver somos nós. Não adianta a gente ir procurar. A gente é que tem que resolver. É isso que faz com que a gente cresça. A gente ter um problema e buscar dentro de nós a solução. Porque quando a gente delega para outra, para um cartomante, para uma pitonisa qualquer, a gente está agindo como criança, que pede para a mãe resolver. Que chega em casa chorando, dizendo que o coleguinha bateu, para chamar o pai e a mãe para ir lá na rua resolver. Nós adultos, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Temos que nos responsabilizar. Então não adianta ficar querendo buscar soluções mágicas de mapa astral, na cartomante, no jogo de búzios, de tarô, para resolver nossas questões. Nada contra quem gosta dessas práticas e vai. Eu estou dizendo da inutilidade para a nossa evolução. Nós temos que ser capazes de resolver as nossas questões. Ah, mas e se eu escolher errado? Faz parte do aprendizado. É a única forma que eu tenho de aprender é acertando e errando. Se eu erro, eu aprendo como não fazer. Se eu acerto, eu aprendo a forma de fazer. E assim nós vamos caminhando. Eu participava ainda no Rio de Janeiro, quer dizer, tem mais de 20 anos que eu moro aqui, numa reunião mediúnica. E uma vez se apresentou um espírito de uma cigana. E ela nos contou ali, rindo, que ela acompanhava uma cartomante. E que a cartomante inventava os maiores absurdos para os consulentes. E elas tinham um trato. Ela inventava as coisas e o espírito da cigana ia lá realizar algumas coisas. Então, por exemplo, ela dizia assim: alguém vai se acidentar na sua casa. Para confirmar o que a cartomante dizia, esse espírito provocava algum acidente doméstico e tudo mais. Então, olha o perigo dessas coisas. E ela ria. E ela falava: eu faço e ela me dá presente. E lógico que esse espírito foi esclarecido, né? Que presentes ela recebia, ela não poderia usufruir de nada, né? Mas enfim, ainda estava muito ligada à terra. Isso a gente pode entender que tipo de espíritos vai estar ligado a alguém que trabalha mercenariamente a sua mediunidade? Será que é um espírito sério, comprometido com o bem, comprometido com Cristo? Não é, né? Pode ser até um espírito que consiga ver algumas coisas? Pode. Mas pode ser um espírito, no mínimo, frívolo, galhofeiro. Pode até não ser um espírito mau, mas não é um espírito superior. E por que você quer pedir conselho de um espírito que é igual a você em grau de elevação?
Somos nós, galhofeiros, ignorantes. Então precisamos estar atentos a isso. O que é nosso, nós temos que resolver. Outra ocasião também, eu estou presidente da Casa Espírita, lá de Lumiar, sou uma das fundadoras. Esse ano, em junho, fazemos 17 anos. É a casa caçulinha da região. Nesses 17 anos, nós passamos por muitas dificuldades. Ainda passamos. Mas teve uma ocasião que nós estávamos em muita dificuldade, até pensar em fechar a casa, porque estava muito difícil pagar o aluguel e estava tendo algumas questões entre os poucos colaboradores, enfim, essas provações que a gente passa. Aí uma pessoa que frequentava falou assim para mim: pergunta para a irmã Sheila o que a gente faz. Aí eu falei: ué, a irmã Sheila é a mentora da casa. Eu falei: se fosse para eu perguntar para a irmã Sheila, ela não precisava de mim aqui. Ela resolvia. Se eu estou aqui à frente, eu, você e todos os outros, somos nós que vamos resolver. Porque as questões não são espirituais, são questões humanas, né? Dinheiro para pagar aluguel. A irmã Sheila vai me dar? Não vai. Então, quem é que tinha que resolver as questões? Os encarnados que estavam ali à frente. E nós resolvemos. Certamente ela nos intuiu, certamente ela nos intuiu as soluções, certamente ela nos fortaleceu. Isso sim. Agora, a gente não pode estar importunando os espíritos para questões da Terra. Temos que ter essa consciência da nossa mediunidade. Não vamos ficar questionando os espíritos, incomodando os espíritos com questões que são nossas. Temos que ter essa visão. Para isso precisamos o quê? Estudar. Todo médium tem que ter um compromisso com o estudo. Médium que não estuda é melhor declinar da mediunidade. Não, eu não quero. Como eu vejo muitas pessoas, não, agora eu não posso, porque eu estou estudando, eu estou isso, eu estou aquilo, agora eu não posso, porque tem que ter dedicação. Vai trabalhar com a mediunidade, não é só chegar aí na casa, fazer aqueles procedimentos e sentar numa mesa mediúnica. Tem que ter um compromisso com a reforma moral mais do que qualquer outra pessoa dentro da casa espírita. Se nós já temos que ter esse compromisso, se eu abraço a mediunidade, eu tenho que ter muito mais. Por quê? Porque eu estou ali como um instrumento, eu tenho que ser o melhor instrumento que eu puder ser na mão da espiritualidade superior. Então, eu tenho que ter as condições. Vou ser perfeita? Jamais nessa existência. Em algum momento, na caminhada evolutiva. Mas eu tenho que me esforçar. Se eu estiver fazendo todos os meus esforços e estiver sendo a melhor pessoa que eu posso ser, está maravilhoso. Mas eu não posso me acomodar. Médium que não tem compromisso com o estudo, é melhor pegar o chapéu e fazer outra coisa. Porque quanto mais nós estudamos, melhores ferramentas nós somos para a espiritualidade. Que eu já falei. Tem duas leituras aqui que eu quero fazer. Nesse livro, O Espírito da Verdade, que são espíritos diversos que ditaram ao médium Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 54, tem uma mensagem de Emmanuel que eu gosto muito. Chama Que Buscais? Essa simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente do mundo. Para todos nós, o que buscamos? Se o Cristo aparece hoje aqui para nós e pergunta, o que buscais? Qual seria a nossa resposta? Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, palestrantes,
representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre, qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes. Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós, cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Essa é uma indagação que o Cristo nos faz. O que buscamos? O que buscamos nessa existência? Precisamos saber, porque se não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve e não nos leva para lugar nenhum. Então, por isso, precisamos saber o que nós buscamos na vida. O que eu quero para mim? O que eu quero quando eu venho a essa casa espírita? Vou lá para tomar um passezinho. O passe é bom, a água fluidificada também. A palestra é maravilhosa porque nos instrui. Mas o que você busca quando vem aqui? Você busca ferramentas para a sua transformação moral? Você busca forças para praticar lá fora o que você ouve aqui? Porque a nossa doutrina não é de rituais, como outras religiões, que basta você ir aos domingos e está tudo bem. E se você erra, você vai lá, cumpre uma penitência e zera os teus pecados e sai para pecar de novo. E o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Eu sei qual é o meu alvo? Para eu saber se eu estou pecando? E nós da doutrina espírita, nós sabemos que a cada um segundo as suas obras. E que não é uma penitência que vai redimir a nossa consciência. Cada vez que eu burlo uma das leis morais, que são as leis que nos regem, eu escrevo na minha consciência de culpa aquele erro. E isso fica gritando dentro de mim, no meu inconsciente, fazendo com que eu ache que eu não posso ser feliz, eu não mereço. Nós temos muitas atitudes inconscientes geradas por essa consciência de culpa. Buscamos acontecimentos que vão nos levar ao sofrimento. Porque nós viemos de uma cultura judaico-cristã onde a culpa é imposta a nós. E nós acreditamos que somos culpados. E como erramos, nos sentimos culpados. E o culpado pede castigo. Então, muitas vezes, nós abraçamos o sofrimento
para nos sentirmos aliviados da culpa. E com isso podemos atrair pessoas e situações que nos causem sofrimento. Como nos livrar disso? Primeiro, entendendo que não somos culpados quando erramos. A menos que você escolha. Se eu pego esse copo e taco no Carlos com a intenção de machucá-lo e o faço, eu sou culpada. Mas, se eu, de repente, passo perto dele, me desequilibro e taco o copo nele e o machuco, eu não sou culpada, embora seja responsável. Há uma diferença. O culpado pede castigo. Então eu machuco ele, depois me arrependo e fico, ai meu Deus, nunca mais vou encontrar com ele para não sentir-me mal, nunca mais venho nessa casa. O doloso e o culposo, né? Nunca mais vou encontrar com ele, nunca mais vou mudar de cidade, né? E vou carregar essa culpa. E vou atrair para mim situações de sofrimento. E o responsável? Se machuquei, vou ver se que eu posso fazer, se precisa lavar ponto, se tem que socorrer, ou então vou pegar alguma coisa, vou estancar o sangue, ou se não houve sangue, eu vou me desculpar, vou reparar. E está tudo bem, porque eu não quis fazer. Então nós, quando erramos, na maioria das vezes, a gente acha que está acertando, ou não é assim? Quando a gente escolhe errado, quando nós magoamos alguém, a gente acha que naquele momento a gente está com a razão. Mas eu tenho que falar assim. Se eu não falar assim, vai acontecer isso, isso e isso. Então a gente, naquele momento, a gente acha que está certo, pela nossa ignorância. E aí a gente magoa, aí a gente erra. Mas assim que a gente adquire um pouco mais de maturidade sobre a situação, nossa, olha o que eu falei. Errei na dose, fui muito grosseira, o que eu vou fazer? Vou lá me desculpar. Ah, mas se o outro não quiser me ouvir? Aí é o problema dele. E aí eu vou fazer o que é possível para reparar a situação. Se não for possível, eu vou dizer para a pessoa, olha, eu sinto muito naquele dia, eu achei isso, eu achei aquilo, eu falei demais, eu te magoei, eu sinto muito, me perdoe. É o responsável. Quando eu faço isso, eu libero essa culpa e consigo caminhar adiante. Então a gente precisa entender esses mecanismos para que a gente não atraia esse tipo de situação e para que, é lógico, a gente possa cada vez com mais maturidade compreender que podemos dar respostas mais adequadas às situações. Porque, em geral, a gente não age, a gente reage. Então, quando nós não estamos no nosso equilíbrio emocional para responder a uma demanda, uma situação qualquer, o ideal é que a gente se retire. Começou uma discussão, você ficou nervoso, vai começar... Lembra disso. Fala, olha, hoje eu não vou falar com você. Mas eu não sei, eu não tenho condição. Depois a gente conversa. Se retira. Deixa o outro falando sozinho. Quando você estiver equilibrado, aí é hora de você voltar e tentar resolver. Porque você vai ser mais assertivo. Pegar aquilo que vem do outro e trazer para a sua reflexão. Parar de reagir. Porque isso vem dos nossos instintos. Quando alguém fala, se exaspera ou vem brigar com a gente acha que tem que se defender. Vem dos instintos e muitas vezes a gente erra. Então, avaliar melhor a situação. E agora, por último, eu quero trazer uma página desse livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel também. Aliás, Emmanuel é uma paixão da minha vida, porque ele é muito evangélico, né? Então ele traz o evangelho como ninguém, ele esmiuça o evangelho. Então nesse livro Seara dos Médiuns, psicografia do nosso querido médium amor, Chico Xavier, na questão 228, em serviço mediúnico, Emmanuel traz
a seguinte assertiva: se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor. A gente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio tem o caráter avassalante de uma infestação como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros. Não reconhecem o direito dos outros. Não observam as aspirações dos outros. Não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão como alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Isso aqui. O livrinho está velho, agora rasgou. Sem qualquer recurso para receber o remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que os cercam, acabam crescendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se então perseguidos e desanimados, proclamam-se vacilantes e infelizes, e fogem do serviço como quem corre do perigo iminente, descansando por fim no museu das promessas frustradas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia e aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração que enleva, aquele transporta a mensagem que reanima e aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, para que o orgulho não te assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais do seu tempo. E sim, passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome, estendendo a esperança aos que viviam sem lar. Então, meus irmãos, mediunidade com Jesus é mediunidade gratuita. E não precisamos ser médiuns ostensivos para trabalharmos na seara de Jesus. O Mestre querido está convocando a todos nós que estamos encarnados nesse momento planetário, somos aqueles que aceitamos o convite de Jesus para a regeneração da Terra. Não são os dirigentes dos estados, dos países, que farão a paz no mundo e que farão a Terra regenerar. Somos nós, cada um de nós, no nosso dia a dia, primeiro fazendo a transformação moral que nos é devida dentro de nós e depois levando o que de bom nós pudermos fazer nascer em nós, ao redor de nós. Imagine se cada ser humano no mundo puder dar o seu amor à vida. O mundo não teria guerras, não teria ódios. Essa capacidade de amor, todos nós temos. Talvez não o amor do Cristo, mas um amor latente, que precisamos cultivar dia a dia.
Porque ninguém vai dar uma pílula de amor para nós tomarmos e começarmos a amar a humanidade. Isso vai depender de cada um de nós. Cultivando esse amor, olhando com amorosidade para as pessoas que passam por nós, emitindo pensamentos amorosos às pessoas, no silêncio, no anonimato. Comecem a fazer isso nas suas vidas. Quando estiverem nas ruas, comecem a emitir pensamento de amor. Começam a emanar do seu chakra cardíaco, do seu coração, luzes do amor universal, luz rosa do amor universal. Comece a envolver as pessoas da sua casa, comece a envolver aquelas pessoas que você tem alguma animosidade com esse amor e vejam a diferença que isso vai causar na sua vida. Nós podemos mais, nós podemos muito, principalmente se nos irmanarmos nessa corrente de amor que vem do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada. Antes de pedir a nossa convidada que faça a oração final, queria pedir atenção para vocês primeiro pela carona solidária, né? Eu ofereço carona para as pessoas que não estão de carro. Segundo, lembrar da nossa campanha permanente de arrecadação de alimentos, para que a gente possa assistir algumas famílias com necessidade. Agradecer as pessoas que estão doando, tem sido de bom proveito. Nós temos ajudado bastante pessoas, inclusive com alimentos para uma família. E isso aí eu queria chamar a atenção para vocês. O pai ficou com 3 filhos, por motivo de força maior. Um de 6 meses, um de 1 ano e 2 meses e um de 3 anos. Os alimentos nós já conseguimos, mas nós estamos precisando de roupa, de agasalho para essas crianças. Quem tiver, que puder trazer para a gente poder ajudar. É uma época de muito frio, né? E esse moço está precisando de ajuda, da nossa ajuda lá, e procurou a nossa casa e a gente sabe sempre da benevolência, da boa vontade de vocês, então nós sabemos que nós vamos conseguir arrumar agasalhos para essas. E os alimentos nós já, com a ajuda que vocês têm dado permanentemente, a gente já conseguiu. Então contamos com a ajuda de vocês, que possam voltar todos bem para casa, melhor do que chegaram, saem daqui melhor do que chegaram. E a Janice, por favor, faça. Então, convido os irmãos a buscar o seu santuário íntimo para nós orarmos. Pai de amor e bondade, autor de nossas vidas, Jesus, meigo, Rabi, aqui reunidos estamos para agradecer. Agradecer porque já te conhecemos. Agradecer por tudo que temos na vida. E também por tudo que não temos, porque sabemos que temos aquilo que precisamos. Obrigada, Jesus. E te pedimos então que tu possas enviar um mensageiro divino a todos esses irmãos necessitados do corpo e da alma, que têm seus nomes escritos nos livros ou que passam agora pelos nossos pensamentos. Que tu possas enviar ajuda a esses irmãos, para que eles possam sentir o calor do teu amor. Mestre querido, queremos te pedir ainda mais. Te pedir por todos os nossos irmãos em humanidade que estão a braço com o sofrimento. Nossos irmãos refugiados de guerra, nossos irmãos internados nos leprosários, nos manicômios, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias. Quanta dor, meu Jesus! Que tu possas enviar um emissário do teu amor infinito a insuflar no coração desses irmãos a esperança de um porvir melhor. Que possamos nos despedir na tua paz e levar aos nossos lares essa paz que aqui recebemos. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.